Bom dia. Prometi aparecer. Deixa eu ver se entram pessoas, né? Pessoas, mundo. Aproveitem para pular da cama. Tem uma loura maluca aqui querendo cutucar vocês. No bom sentido, lógico. Quem for chegando vai dizendo oi para mim saber que existe alguém aí do outro lado, né? A gente vai conversar um pouco. Mas antes de qualquer coisa, é importante que eu diga para vocês que eu não sou médica veterinária, eu não sou bióloga, eu não sou zootecnista, ou enfim, funções ligadas à área, né? Eu sou apenas uma criadora apaixonada por aves, criadora pet. Oi, Elisama, bom dia. E mais importante que também que tudo isso é dizer para vocês que eu estou aprendendo todo dia no diário, né? E que tudo que a gente escuta, a gente não tem que tomar como verdade absoluta. O que eu digo aqui são impressões que eu tenho, são coisas que eu aprendo, são coisas que eu vou observando. Não estamos no meio acadêmico e científico. Se você quer uma posição científica, aí você procura os profissionais da área, né? E é sempre a melhor opção, importante frisar isso, é sempre a melhor opção. Eu escutar meu médico veterinário, oi Filomena, eu escutar uma pessoa que estudou, um biólogo, uma pessoa que tem um embasamento científico disso, né? Eu sou apaixonada pela ciência, né? Eu sou uma pessoa de leitura, de explorar e de buscar conhecimento. Então vamos lá, né? Vamos lá, que a Loura hoje está corajosa de entrar nessa seara. Eu publiquei ontem um post. Eu vou tentar ser rápida hoje, viu, gente? Que eu sempre fico muito mais tempo. Fico aqui enrolando. Eu publiquei ontem um post sobre comportamento e que ele dizia: encontrar o ponto do que é uma relação saudável entre o proprietário e o psitacídio é um desafio na criação de pets. O que muitos tutores buscam como uma relação normal com a ave, para elas, trata-se de um comportamento aceitável entre casais. Essa comunicação errada por parte do tutor gera distúrbios de comportamento, entre elas agressividade. Pense nisso. Foi esse post aqui, não sei se dá para vocês verem. O que é que eu estava querendo dizer com isso? A gente tem que... Adriana Mendonça está dizendo bom dia, Adna querida, bom dia, bom dia. Hoje o dia amanheceu lindo, né? Se a gente tá bem por dentro também, o dia fica mais bonito ainda. Porque muito vem de dentro da gente. Fica a dica. Fica a dica. A Elisama disse que leu esse post ontem. Pois é. O que eu tava querendo dizer com isso? A gente tem que aprender a ver bicho como bicho, né? Catilce está dizendo bom dia, bom dia. Depois eu vou respondendo os questionamentos e um monte de bom dias. Fabiana Nery está dizendo bom dia, adoro a página, me ajuda muito sempre. Beijão, obrigada, viu? Muito legal isso. Isso é um ponto, o saber manusear a ave e o separar, ele me preocupa muito, porque a gente está aprendendo todo mundo junto, né? E a gente não sabe ainda, não tem ideia das consequências do que as nossas ações têm sobre eles. E eu vou dar um exemplo. Por exemplo, eu estava vendo um vídeo e a pessoa estava brincando com a ave aqui no ombro dela e ela aqui
alisando o rabo da ave dela, certo? Alisando aqui próximo à cloaca. Isso para o psitacídeo, para o papagaio, para a arara, ela vai entender como um sinal de sexualidade. Para eles é isso, entendeu? Muito alisado aqui nas costas, eu estou estimulando os hormônios, porque aqui que é o órgão sexual deles. E a maioria dos tutores não sabem, não se atém a isso, né? Esse grude excessivo que alguns tutores têm na ave, e isso é uma coisa, aquela história do cordão umbilical, né? Que se cria, isso é ruim até para o filho humano, quiçá para as aves da gente, porque a gente não deixa que a ave cresça, que ela amadureça, que ela se intere ao bando dela, né? Acho que cria meio uma confusão na cabeça da ave, sabe? Se eu grudo demais, se eu faço muita carícia, né? O que é que eu posso causar nessa ave? Quando eu falei ali de termos de dar problemas comportamentais na ave. Ela, antes de entrar nisso, outro comportamento que o humano cansa de fazer que não é legal. A história do alimentar a ave com a boca, deixar a ave tirar comida da sua boca, dividir essa comida com a ave ou deixar a ave lhe alimentar. Isso é uma prova de amor que a gente fala? É. Mas quando é que isso ocorre? Ocorre numa situação entre parceiros sexuais, né? Ou numa relação entre pai e filho. Parceiro sexual, essa ave não vai conseguir ser sua e vai chegar um dado momento que ela vai precisar ter essa cruza, que ela vai tentar fazer com você, ela não vai conseguir, ela vai se frustrar, aí começam os quadros de agressividade, né? Então não é indicado que se estimule isso, por mais que a gente ache lindo, ele me escolheu, mas ele tem que escolher outra ave, você é humano. Eu nunca esqueço de um cartaz que eu vi, é de um órgão de proteção de psitacídeos, e o cartaz dizia: o excesso de humanização ele é perigoso. Lembre que a ave ela não é teu filho e nem é teu brinquedo, né? Não é filho da gente. A gente fala é meu filho, um termo carinhoso, mas tem pessoas que pegam esse termo carinhoso do é meu filho e levam as últimas consequências. E não pode ser. A ave ela tem que entender o papel dela na história, né? Eu sou um bicho, ali é a família humana, minha casa é aqui, né? Nesse viveiro. Certos locais do resto da casa eu não posso frequentar, porque ali é do humano. E quem faz isso? Quem educa a ave desse jeito? É humano, mas tem humano que confunde tudo, sabe? É meu filho e ele tem acesso à casa inteira e eu vou deixar essa ave solta na casa inteira, ela vai para onde você quiser, né? Ela fica solta o tempo todo. Ô, Isabela! Ela fica solta o tempo todo e não é bom, não é seguro. A casa da gente não foi feita para ave. A ave só deve estar solta o tempo todo se alguém estiver monitorando ela. Porque caso contrário, a casa da gente é um campo minado de perigo para ela. Não é a casa dela. Onde é a casa da ave? É na gaiola dela. Por mais que a gente mantenha a porta aberta, que ela possa entrar e sair, mas ela tem que entender que aquela gaiola ali é a casa dela, é o local dela. É importante, eu estou já entrando aqui em outro assunto, mas é importante, eu fiz um vídeo sobre isso, ainda não soltei, que ela saiba que tem horários que ela vai precisar ficar na casa dela e tem horários de sair. Porque é importante que a ave tenha essa transição. Algum tempo eu estou na minha casa, algum tempo eu estou solta junto com a família humana. Porque no momento que acontece algum fato na casa
que a família precise todo mundo sair, não vai acontecer como o papagaio que eu postei ontem. Vive solto o tempo inteiro, nunca fica 1 hora, 2 horas, 3 horas na gaiola. No dia que acontecer uma eventualidade que todo mundo, ninguém podia mais ficar com ele em casa, e ele começou a ser solto só na hora do almoço e à noite, ele começou a se automutilar. Por quê? Porque a casa dele é a casa inteira do dono. É a casa humana, não é a casa dele. Quem educou errado? O humano. É a gente que trata a ave errado. Todos os problemas comportamentais nos bichos são causados pelo homem. Não é saudável que eu fique o dia inteiro agarrado com minha ave. Ela tem que ter um momento dela brincar com a outra ave, amiguinho dela, né? É nesse sentido também que eu falei uma vez sobre que eu não gosto de bicho sozinho, porque ele tem que ter interação com o outro lá. Quando eu falo da espécie, seria ave, não estou falando que tem que ser exatamente igual, né? Mas dentro da sociedade dele, do mundo dele, não humano, porque o humano tem também a vida social dele separada, né? E não eu não acho justo que eu pegue aquele bicho para me satisfazer, me dar prazer, e para muitas pessoas, infelizmente, eles são muletas mesmo, né? A gente tem que também, isso é um assunto que deve ser trabalhado depois. Não é justo que a gente use eles para suprir necessidades emocionais da gente, e quando a gente tá bem, a gente larga ele lá no canto que ele não vai entender nada. Mas se ele tem uma parte do dia dele, no canto dele, ele vai entender que existem esses momentos da sua vida e da vida dele. Isabela está dizendo, gritos excessivos, automutilação, depressão, ansiedade, são alguns quadros claros quando isso ocorre, né, Adna? Exatamente. Exatamente isso. Então, o que eu quis dizer ontem com o post era em relação a isso. A gente sem saber, por essa manipulação excessiva, por querer estar grudado com o bicho excessivamente, né? Ou seja, alisando ele, ou manipulando, ou grudado mesmo. Tem gente que é o dia todinho agarrado com o bicho no colo, leva pra cama, dorme com a pessoa. Você não corta o cordão umbilical. Isso é mal até para a criança humana. Ela precisa se desenvolver socialmente, ela precisa criar mecanismos de sobrevivência só em um grupo social. Mas se ela cria um vínculo excessivo, se ela tem um cordão umbilical ainda com você, isso é extremamente prejudicial para ela. Ou ocorre os dois casos. Ou ela vai achar que você é o pai e a mãe dela. Muitos não amadurecem emocionalmente. Eu vou dar um caso aqui, eu não vou dar nome do tutor, nome de ave, mas o dono sempre ia para casa almoçar. Começou a dar problema lá no trabalho, um excesso de trabalho, ele não pôde mais ir para casa na hora do almoço. Que ele sempre ia na hora do almoço para brincar com a ave. O que é que aconteceu? A ave começou a ter processo de estresse. Por quê? Rotina que foi criada, uma ligação muito grande que ele tem com ela só aceita ele, só gosta dele, só quer ele, só quer estar grudada nele. Isso é bom? Não. Se a gente tem várias pessoas em casa, lógico, até numa turma de amigos da gente, do humano, e isso também vai ser natural com eles, eu tenho um grupo com 5 amigos. Entre os 5 amigos, um deles eu vou me identificar mais e vou desenvolver um vínculo afetivo maior com ele. É problema com os outros? Não. É alguma identificação que eu tive com aquele. Com os bichos da mesma forma. Dentro de uma casa, por alguma característica que você tem, um deles ele vai criar um certo vínculo.
Mas não é saudável os depoimentos que eu recebo todo dia. Ah, me ajude, ah, não sei o que fazer. Ah, minha ave não aceita ninguém, só quem consegue mexer nela sou eu, só quem bota comida sou eu. Qualquer pessoa da casa, não é estranho, qualquer pessoa da casa que tente se aproximar dessa ave, ela ataca. E o que é isso? Erro no manejo. Quando ocorre essa ligação maior, essa amizade maior, né, com a ave, acontece o que acontece aqui em casa. Meu filho chega, ele não sabe abrir a boca. Ele chegou lá fora, os dois papagaios voam para ele, sem ele chamar. Vai tudo para cima dele brincar, fazer farra com ele, entendeu? Mas todas as pessoas da casa conseguem tirar eles, guardar, colocar comida, manipular, dar remédio se precisar. Todos conseguem fazer tudo o que precisar com eles. Agora, eles têm uma paixão por meu filho. O excesso do vínculo causa muito da pessoa que está ali grudada e alimenta. Às vezes a gente reforça esse comportamento. A Adriana está dizendo, o meu passa o dia fora da gaiola, no seu parquinho e tal, mas quando eu preciso sair ou na hora de dormir, basta falar, vamos para a casinha, que ele trata de entrar rapidinho para a gaiola, porque ele entendeu já que a gaiola é a casa dele. Ele tá lá fora, ele tá brincando com o parquinho, mas você mesmo tá dizendo, na hora disso que eu preciso sair, ele fica, porque ele já foi condicionado a isso. Quando ele precisa sair, ele entende, quando você precisa sair, que ali é a casa dele, ele vai tranquilo, porque ele tá em casa. Ele não tá indo para um lugar estranho. Elisama tá dizendo, tadinho da ave, as pessoas têm que entender que eles também têm sentimentos. E temos que respeitar também o espaço deles. Ficar muito grudado neles é muito prejudicial mesmo. Porque quando acontecer alguma coisa com o tutor e ele precisar se ausentar, pode adoecer até chegar ao extremo e acabar morrendo. Exatamente. Não é bom, gente. Não é bom nem para criança humana, quiçá para ave. Não é bom. Grude excessivo. Vou dar o exemplo de Cherry. Cherry chegou aqui muito dependente e muito manhosa. Chorava o tempo todo, vocês são todos testemunhas vendo no vídeo. Hoje ela já quase não faz isso. Faz um pouquinho de manha, mesmo assim ela já está cada vez mais solta. Porque eu não fui alimentar isso. Se eu tivesse atendido a demanda de Cherry, de pedir colo, de chorar, porque eles fazem esse drama mesmo. Se eu atendesse esse pedido de Cherry e não tivesse a noção, e eu criei meus filhos assim, eu criei meus filhos para o mundo, sabe? De dizer, não, você precisa desenvolver, você precisa brincar com seus coleguinhas papagaios, você precisa sair do meu colo, você não pode... Eu poderia ter amolecido meu coração, Cherry é fofa, linda, né? Um amor de ave, trazia ela para dentro de casa e ficava aqui o dia todinho fazendo o mesmo que ela queria. Mas não é saudável para ela. Eu não vou poder fazer isso o tempo todo. Eu não posso atender essa demanda dela de ficar grudada com ela o tempo todo. É gostoso, mas dentro do contexto da realidade não é saudável. Eu separei aqui, eu vou ler aqui um pouquinho para não ficar muito atrasado. Jussara está dizendo, bom dia, Adna, parabéns pela página, aprendo cada vez mais. Já li quase todas as matérias, algumas me emocionei. Beijo, tem muita matéria linda, obrigada, tem muita matéria linda mesmo, muita. E com o tempo eu vou começar a repostar. Então, esses problemas comportamentais, né? Desses excessos que a gente faz com as aves, tanto na manipulação como no grude, ele é extremamente prejudicial. Eu separei aqui, eu fiz uma anotação, ó, fiz uma anotação aqui.
O grau de interação normalmente desejado pelos proprietários ou não é normal para dadas espécies na natureza ou é encontrado apenas entre pais e filhos ou casais pareados, que foi o que eu disse. Eu estava estudando sobre essa questão de comportamento, certo? Que é que o autor dá um exemplo aqui, que ele diz que ocorre muito com a cacatua alba, e ele diz assim: por exemplo, a dependência inerente em uma relação na qual uma cacatua alba considera o dono uma figura paterna pode resultar em um desmame prolongado ou incompleto, ou seja, ela não corta esse vínculo, ela não consegue interagir com outras aves, inclusive quando você, falando de maneira geral das aves, quando ela pareia com o humano, né, que a maioria dos tutores, por erro, acha lindo, ele me ama, né, mas aí quando não consegue mais atender a demanda e tenta trazer outra ave para casa, o que é que acontece? O que é que acontece quando você tem uma relação de amor com uma pessoa, né? Tirando aí as relações dos casamentos abertos, né? Não vamos entrar nesse mérito. Mas quando você tá numa relação com uma pessoa e não é consensual e chega a terceira pessoa, né? O que ela é? Um intruso. É a mesma coisa com a ave. Eu tenho uma ave grudada em mim, ela entende que eu sou parceiro dela, aí chega outra ave, o que é que aquela ave é? Intruso para atrapalhar minha relação de amor. Aí começa a briga, começa a quebrar pau, às vezes até chega a matar, né? Tirar sangue, a gente vê casos de agressividade aí que uma ave chega a matar a outra. Quando não bate na outra, bate no humano, né? Isso é saudável? Não. Não é saudável. Não é saudável para a ave, não é saudável para o humano, não é saudável para ninguém. Super proteção do dono também com a ave, não deixar ela, sabe, viver, não é bom para ninguém. A Adriana Mendonça está dizendo: Juca chegou aqui gritando muito. Toda vez que queria atenção, no início eu corria desesperada porque eram gritos muito altos. E quando ele conseguia o que queria, ele parava. Exatamente. Infelizmente a gente vai e sem querer, por engano, muita gente vai e acaba atendendo ao chamado dele e ele acaba entendendo que gritar é bom porque quando eu grito, meu dono vem, né? Aí ela diz: percebi que passei a agir como sempre fiz com meus filhos. Quando gritava, eu ignorava ou mesmo colocava ele para dentro da gaiola. Hoje ele já quase não faz mais, mas de vez em quando ele ainda me testa. Vai testar. As crianças... Eu fui uma criança terrível. Eu lembro... Eu tenho memória de elefante. Além de eu lembrar, meus irmãos contam, meus pais contam. Quando eu queria uma coisa, eu insistia, mas eu insistia, né? Eu venço a pessoa no cansaço, sabe? Venço no cansaço. Quem é meu amigo sabe, quando eu encasqueto uma coisa na cabeça, eu começo: vai, faz isso, por favor, vai ser legal. E vou perturbar a pessoa até ela, até ela me escutar. Isso é meio terrívelzinho, sabe? Então, além desses problemas de agressividade, eu lembro de um relato, faz muito tempo esse relato, de um rapaz, que a ave era desse jeito, muito grudada com ele, e quando chegou na maturidade sexual, ela começou a se frustrar. Os hormônios começam a atuar, né? Ela não pode cruzar com ele. Eu sei que a ave começou a ficar muito agressiva, né? O excesso de intimidade dá isso causa nos humanos, imagine nas aves, né? Então ela começou a agredir ele de uma forma que ele ficou assustado, porque ela batia mesmo nele, e ele começou a ter medo da própria ave. Ele disse: eu tô apavorado, eu tô em pânico. Eu passei o dia na cadeira
E ela fora da gaiola, eu não consegui chegar perto e ela me atacou e ela me tirou sangue e eu tô com medo dela. Isso é saudável? Não é saudável. Essa história do desmame prolongado não é saudável também, né? Quando você cria, se excede na história da papa, não deixa a ave evoluir emocionalmente, que foi o que eu tentei tirar de Cherry. Ela chegou aqui muito fofinha demais, né? E eu queria que ela saísse desse quadro dela, que ela começasse a crescer e interagir, né? Sair dessa dependência que ela tinha, na verdade, né? Que é perigoso. E ele fala aqui, o autor, além do retardo do desenvolvimento emocional, pode acompanhar essa relação. O choro constante para pedir comida pode ser um tanto aborrecimento, né, para o tutor, quanto um fator predisponente para ocorrências de prolapso de cloaca. Olhe como isso é sério. Olhe como isso é sério. Essa ligação excessiva, o desmame não feito da maneira correta. Alguém aqui, eu não poderia imaginar que esse excesso de choro, né, por um desmame que o tutor não soube fazer, pode ajudar num quadro de prolapso de cloaca. Quem não sabe o que é prolapso de cloaca, é quando o reto, né, por algum esforço, algum tipo de doença, ele sai para fora. Aí, lá na frente, eu fui pesquisar sobre a história, eu fiquei tão assim, caramba, prolapso de cloaca por causa disso, né? Um erro no manejo, um erro de trato, uma superdependência da ave, né? Ele chega a dar isso, aí fui ver lá. Síndrome de prolapso em cacatuas. Essa síndrome é extremamente comum em cacatuas brancas e cacatua da Moluca. A causa exata ainda não foi conclusivamente provada, mas algumas características parecem estar envolvidas em todos ou na maioria dos casos. Essas aves irão ser caracterizadas geralmente por uma ou mais dessas descrições. Foram criadas à mão, prestem atenção nessa parte. Foram criadas à mão, foram alimentadas na mão por mais tempo que o necessário e ou continuamente exibindo o comportamento de pedir comida. São psicologicamente ligadas a pelo menos uma pessoa. Demonstram relação pai e filho ou de parceiros com seus proprietários, apesar destes sinais não serem óbvios para os humanos, às quais as aves direcionam essas relações. Aves que tendem a segurar as fezes por longos períodos de tempo, por exemplo, durante a noite, para não defecar na gaiola, tendem a ter esse tipo de doença. Implorar por comida por períodos de tempo prolongados irão causar tensão e dilatação no abdômen. Aqui já é mais a explicação dele, né? Ela implora tanto a questão da comida e muito por ligação emocional, né? Que muitas vezes tem comida na gaiola, mas isso aí já é um problema mesmo comportamental de uma ligação excessiva, que aquela tensão que ela faz acaba causando uma dilatação. A apresentação de atração sexual pelo companheiro humano irá causar tensão e movimentação do abdômen. E a retenção de fezes por período prolongado irá distender e dilatar a cloaca. Certo? Então são coisas que a gente faz, que a gente interfere na natureza da ave. Lendo isso, também eu comecei a pensar na questão, será que é saudável a gente ensinar a ave a defecar só num lugar? Olha o que o autor diz aí, né? A ave é acostumada só a defecar num lugar. Vi casos aí de aves que foram educadas para defecar só no vaso sanitário. A ave faz força a noite inteira para não defecar na gaiola, esperando o humano chegar para tirar ela e levar para o lugar dela defecar. Acaba dando um problema de saúde grave, sério, difícil de tratar, como um prolapso de cloaca,
Quem imaginaria isso, né? Foi estudando que eu descobri. Mas isso aí é muito da interferência do humano. Gente, só um minutinho. Eu volto em um segundo. Já vai. Estou chegando. Voltei. Desculpa, mas eu mandei trazer meu almoço de 11 e alguém resolveu entregar cedo. Eu tô sozinha, pra variar. Eu acho que é isso, gente. Eu só queria, o tempo todo, provocar vocês a refletirem sobre a forma que a gente trata. A forma que a gente vê bicho. Bicho é bicho. Não adianta querer inventar coisa, né? Não adianta querer inventar. Pensem nisso tudo que a gente falou aqui. Eu trouxe esse tema mais para que vocês comecem a repensar, né? A forma que estão agindo, a forma que estão conduzindo. Ricardo Dias está perguntando se eu conheço o Jandaia da Caatinga. É o periquito da Caatinga que você está falando? Conheço. Isabela Libar está dizendo, eu peguei o caso de um tutor que toda vez que a ave dele gritava, ele dava sementes ou algum petisco. Expliquei que era como uma criança chorando e a mãe dando chupeta. Nós não podemos reforçar negativamente o comportamento errado. Às vezes deixar chorar um pouquinho dói, mas é necessário para que eles não criem tanta dependência. Carinho é bom, mas na medida certa. Perfeito, parabéns. O comentário tá top, excelente, é isso mesmo. Eu dizia muito isso, né? Deixa chorar, é bom pro pulmão. Eu era taxada da cruel, né? Eu me dizia que eu era uma mãe relapsa. Porque eu era muito, sabe, muito zen. Tudo de minha mãe ela fazia um espanto, tudo já queria levar para o hospital, tudo queria fazer isso, eu era muito tranquilona. Sempre fui muito tranquilona. Né? Eu digo sempre a todo mundo, olha, eu sou reativa. Eu sou muito reativa. Se você souber me conduzir, você tira o melhor de mim. Agora, se vier na pancada, vai levar pancada. E eu sou muito tranquilona. Sempre fui muito tranquilona com os meus filhos. E tem que ser dessa forma, né? Se a criança tá fazendo birra e você acaba dando algum prêmio a ela, não, venha cá que eu dou. Ela vai começar a negociar com você e a ave é do mesmo jeito. Danilo tá dizendo, bom dia, Adna. Quando eu estou sozinho com meu papagaio, trocando carinho, e minha esposa chega perto, ele fica agressivo com ela, tem muitos ciúmes de mim. Pois é, isso não é legal. Não é legal. Tem que trabalhar isso aí. Nem que seja reforçando a interação dele com ela, inicialmente em um local neutro e de preferência você não tá, né? Para que ela crie um vínculo com ele. Provavelmente sua manipulação dele também está sendo excessiva. Gente, eu tinha... que a gente vai derrubando um monte de coisa errada, né? Com o tempo. A minha meta, né? Quando eu comecei de boa tutora a top,
era a meta de poder manipular ele, pegar em todos os lugares que eu quisesse, ele ficar lá, sabe, entregue pra mim. Hoje eu sei que é uma meta louca e totalmente errada. Existe um querer, pode ser que ele não goste do meu toque, pode ser que ele não goste da minha energia. E isso não é um problema. O relacionamento entre bicho e humano problemático é aquele relacionamento que a ave está agredindo, né? Mas o fato dela não querer ser excessivamente tocada é normal, eu não gosto de ser tocada. São poucas pessoas que eu gosto de receber um abraço. Porque eu fui criada assim. Então eu não gosto de gente que fica me pegando o tempo todo, porque eu sinto muito fácil energia, né? Então às vezes você acaba recebendo o que você não quer receber. O problema não é com a outra pessoa, o problema é comigo. A outra pessoa só tem que respeitar. Entende? É a mesma coisa do bicho. Hoje em dia não é mais minha meta. Porque se o bicho quiser ser tocado, quando eles querem, tem dia que eles querem, tem dia que não, mas usar os papagaios que são os mais complicados, no dia que eles querem toque, no dia que eles querem aconchego, eles vêm sozinho. Pega a asinha dele, tchu, 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 voa e vem pra cima de mim. Ontem eu tava meio, sabe? Aí resolvi um monte de coisa, fiquei lá e ia para um lado para o outro e pegava a Xerri, pegava a Mariana e mal olhei para a cara dos papagaios. A azeitona me deu uma voadora, várias. Mas eu sei diferenciar o que é um ataque, ele não estava me atacando. Ele estava dando voadora dizendo, você diz que me ama, mas você está aqui faz um tempão, você não falou comigo, você não se aproximou de mim, você não olhou para mim e eu tô aqui para você. Era só isso que ele queria dizer para mim. E a loura tava meio lá preocupada com outras questões, entende? Essa é a leitura que a gente tem que fazer, mas tem que respeitar o outro, a gente tem que aprender isso. Deixa o menino brincar, deixa correr, né? Deixa eles viverem vida de ave. Eles são, antes de qualquer coisa, são aves. Às vezes a gente tá com carências emocionais, tá sozinho, tá sem um parceiro, tá sem um amigo por perto. E a gente faz desse bicho o supridor das carências da gente. Só que quando chega na vida da gente outra coisa, ou um parceiro, ou um amigo, ou um namorado, ou você casa, e ele supre essa carência que você tinha e que essa ave era uma muleta, você deixa ela de lado, ela não entende PN do que está acontecendo. O que é que você fez? Esculhambou com a cabeça da coitada da ave. Ela precisa ter a vida dela e você ter a sua, e vocês terem um momento de vocês dois. Mas isso não pode ser excessivo. Não é bom que durmam no quarto de vocês. Não é bom que a vida seja assim uma hora para as solteiras aí, né? Ou para os solteiros. Tu leva tua ave para dormir no teu quarto. Um dia você vai casar. Será que teu novo parceiro vai gostar de estar lá olhando para o lado, tá uma ave lá, né? Ou lá na hora do rally rola, aquele bicho começa a fazer barulho, querer chamar atenção e querer participar da brincadeira também, que ele não tá entendendo nada, mas tá achando legal, hein? Será que isso é saudável? Será que a gente não tem que ter a vida da gente de humano e o bicho de bicho? O que é que os meus estão fazendo agora? Estão vivendo a vida deles de bicho, porque eles são bichos. Estão lá juntos nos viveiros dele, fazendo as atividades inerentes a bicho. E eu estou fazendo as minhas atividades. E quando for mais tarde, a gente vai se reunir para ver como foi o dia de todo mundo. E conversar, e brincar, e comer junto, e entendeu? Uma relação saudável. Carla Alves está dizendo, tenho visto muitos posts ultimamente de donos acariciando as aves e estimulando essa frustração. Outras pessoas
do grupo tentam avisar, mas as pessoas acham lindo. Exatamente. Se a gente pensar que existem profissionais que estudam, né? O veterinário, ele é generalista, o médico veterinário, ele aprende ele vê durante a faculdade todos os bichos, né? Para lidar com um silvestre, que ele tá selvagem ainda, né? Mesmo ele criado em criadouro, ele não é como um gato e um cachorro ainda. E mesmo assim, tem especialista em comportamento para lidar com gato e cachorro, porque eles também têm distúrbio, né? Eles têm os distúrbios deles psicológicos também, muitos causados também pelo humano, né? Todas as vezes, se vocês observarem, para quem assiste o Encantador de Cães, ou aquele programa lá também sobre problema com gato, qualquer especialista, seja de humano ou de bicho, em comportamento, no fim, quando o especialista chega na casa, ele corrige quem? Ele corrige o pai e a mãe, ele corrige o tutor do bicho. Que ele corrigindo o tutor do bicho, o bicho vai ser corrigido. Porque a natureza do bicho é perfeita, é a gente que esculhamba, é a gente que trata errado, é a gente que manipula errado, é a gente que age errado com eles. Lígia está dizendo bom dia, bom dia. Mônica está dizendo bom dia, Adna, parabéns pela sua dedicação e por dividir com a gente seus conhecimentos. Ah, eu estou aprendendo junto com todo mundo, com vocês. E vocês são 10 em partilhar comigo, né? Eu aprendo muito com todo depoimento que chega, sabe? Quando as pessoas param o tempo dela também e vêm contar. Muitas vezes é um pedido de ajuda, mas que com esse pedido de ajuda eu tô aprendendo. Eu tô me deparando com situações, às vezes, que eu não passei. Gesiane está dizendo, bom dia, meu papagaio tem 2 anos e não fala nada. É normal, ele só grita. Gesiane, infelizmente eu tenho que lhe dizer que pode ser que ele nunca fale a vida dele toda, né? Que ele só grite a vida dele toda. Pode ser que daqui a um tempo ele venha aprender a falar algumas palavras. Pode ser que ele aprenda a subir a música. Não tem idade certa para aprender a falar. E pode ser que ele, do nada, desenrola e começa a querer falar. Isso depende muito mais dele querer, né? Lógico que também tem estímulos que a gente dá, mas depende, 80% eu falei isso até no ao vivo passado, você pode assistir, depende muito mais dele querer. Eu uso sempre, vou continuar usando o exemplo do meu irmão, né? Ele tem corda vocal normal, ele tem boca, ele tem língua, mas ele não gosta de falar, ele é monossilábico. Você chega todo empolgado, tá, isso aqui, aconteceu isso, tal, o que é que você acha? Ele, é bom. Ou, não. Ou faz, É toda a comunicação dele, entende? É dele. É da personalidade dele. Tem papagaios que, sabe? Tem gente que não gosta muito de se comunicar, não. Se comunica o mínimo possível. Tem gente que para você conviver com a pessoa, você tem que aprender a ler, a fazer leitura corporal, né? Ler o olhar, ler a postura dela para ver se ela tá confortável ou se não tá, porque se depender de palavra, não sai nada. E já tem gente como eu, parece uma matraca, né? Parece Emília. Sem falar nas asneiras que eu falo o tempo todo. Pamela, bom dia, bom dia. Thaís está dizendo parabéns pela postura. Obrigada, gente. Dani, bom dia, Dani. Carla está dizendo, faz um post sobre respeitar a vontade dos papagaios. Eles têm maneira de comunicar o que querem, que nem sempre vai corresponder com a nossa. Exatamente. O problema que está havendo no mundo e que os bichos vão sofrer mais é porque os humanos não estão se respeitando.
Se a gente como humano, né? Se a gente não consegue respeitar o nosso semelhante, quiçá bicho, que infelizmente as pessoas ainda acham que são objetos, né? Que eu li isso aqui num comentário, e a pessoa dizendo que Deus criou os bichos para o deleite do homem, para fazer o homem feliz, que ele dizia, infelizmente a gente sabe que os bichos sofrem, que não é bom estar em gaiola, mas eles foram criados para satisfazer, para dar alegria ao homem. Gente, ninguém foi criado para dar alegria a outra pessoa. É muito pesado isso, né? É muito pesado. E as pessoas encaram exatamente dessa forma. Ele colocou na realidade o que ele pensa, mas que é uma realidade da sociedade da gente, doente, né? Tem que incluir o doente, da sociedade doente da gente. Que acha que o bicho tem que submeter a qualquer coisa, que ele não tem querer, que ele não tem vontade própria, né? Para fazer a gente feliz, né? A gente não... Eu tô numa página dessa. E tem gente que vem ofender, tem gente que vem com palavras de grosseria, né? Eu peguei um vídeo desse e joguei no YouTube. Mulher lá super grosseira. Lá que coisa horrorosa. Ninguém entende nada. A mulher parece uma louca. Se você pegar um vídeo de uma live dessa, que a pessoa não tá vendo as perguntas, né? E não acompanha a página, e ela também não é do ramo, pode achar isso, mas você não precisa verbalizar isso. Você não precisa ser tão grosseiro com as pessoas, sabe? Tem formas, né? Um dia desse eu estava conversando com uma pessoa e ele disse, olha, vou logo dizer, as pessoas costumam dizer que eu sou sou arrogante e o dono da verdade. Se as pessoas todas estão dizendo isso sobre você, tá na hora de você repensar, porque é só uma questão de abordagem. Né? É só uma questão de abordagem, é uma questão da forma que você fala. Para se fazer uma crítica, né? Eu posso pegar um vídeo aí, meu, e a pessoa pode não concordar, mas se a pessoa pensar que eu tô gastando meu tempo, minha internet, né? Em levar informação para as pessoas, uma pessoa que tenha amor, né? Que tenha sensibilidade, como é que ela vai chegar? Se em algum ponto do vídeo ela não concorda, ela vai dizer, não, legal, né? Mas eu não concordei com o que você disse, ou com o convidado que você trouxe disse, ou que o especialista disse nesse ponto. Eu acho que nesse ponto aí ele falhou nisso, nisso, nisso. Mas se você chega já dando pancada, sabe? A forma que você... Ou quando você chega a bordo da pessoa, aí vem cá, maluquinha, vamos conversar. Por que você disse isso? Não é tão mais carinhoso você falar assim com o outro? Não é? Ô, minha amiga, vem cá. Você pensa mesmo isso? Você acredita mesmo nisso? Sabe? Eu penso dessa forma. E a outra pessoa tem direito a pensar de outra forma, a pensar completamente diferente de mim. Mas ela não precisa usar de agressividade. A gente não precisa impor nossas verdades para o outro, né? A verdade ela tem muitas facetas. Às vezes a gente perde pessoas, a gente desfaz amizade. Eu tô vendo muita briga por causa de política. Vai saber o que levou a pessoa a pensar aquilo, né? Tem político que eu olho assim e digo, como essa pessoa vai pra internet defender essa criatura? Mas deve ter algum motivo, ela deve ter alguma história, alguma... A gente, quando constrói o pensamento da gente, é baseado em alguma coisa. Então, por que a gente não procura entender o contexto, né? Eu até passei recentemente a situação que
Tem um amigo que me acusava de ser petista. Ele sempre disse: você vai morrer negando, mas você é petista. E o outro chegou e foi criticar meu post, xingar. E ele disse que eu era coxinha. Ele não sabe, nem, na verdade, não sabem sobre mim, entendeu? Não sabem sobre mim. Com certeza não sabem. E muito do que a gente está falando, e eu sempre estou batendo nesse ponto aqui, porque a gente está olhando de um ponto, né? A gente está olhando daqui. Quem está olhando lá de cima está vendo umas coisas. Quem está olhando lá pelo outro lado está vendo outras coisas que eu não estou conseguindo enxergar. Então, porque a gente não... Vamos conversar, né? Se as pessoas não estão conseguindo conversar entre si, imagine com o bicho. Mônica Siqueira está dizendo: é verdade, sobre a nossa carência, porque quando eu estou mais quieta, triste mesmo, o comportamento deles muda. Elas também ficam quietas e olhe que eles ficam no canto delas. Ai, eu não gosto nem de falar disso. Eu tive um desentendimento, né? Vamos colocar assim. Eu tive um desentendimento, que é normal nas relações de amizade. E teve um dia que eu tava chorando e Tó chegou, ele ficou bem quietinho e começou, ele lambia as lágrimas que rolavam. Eu achei aquilo lindo. É lindo aquilo, entendeu? Eles entendem. Eles ficaram mais quietos nesse dia. Hoje eu fico emocionada só de lembrar. Eles ficaram mais quietos nesse dia. Eles percebem que você não tá bem. Eles tentam cuidar, né? Eles entendem muito da gente. Talvez eles entendam mais da gente do que a gente consiga entender deles. A gente precisa compreender mais eles. E não é fácil. Eu cada dia mais, a custo de muita observação, eu vou entendendo mais o que eles querem me dizer. Mas isso é um caminho de relação que é construído, entende? A gente vai entendendo certas posturas dos bichos, vai entendendo o olhar, vai entendendo as bicadas. Antigamente eu ficava apavorada: ele quer me atacar. Hoje em dia eu vi por ontem. A azeitona deu uma voadora, parou nas minhas costas. Ele podia ter atracado aquele bico, bicado o meu pescoço gravemente. Ele podia fazer o estrago que ele quisesse. Ele não fez. Ele cravou aqui no meu pescoço e puxou assim meu cabelo, sabe? Então, não é ataque. Ele só tá querendo dizer: essa loura louca. Porque você não olha pra mim. Oh, ele queria dizer isso, na verdade. Se fosse antigamente eu não tinha entendido. Eu ia dizer: ele tá irado e ele quer me agredir. Hoje em dia eu sei que não é. Entende? A gente precisa tentar escutar eles, né? Tentar entender o que eles estão dizendo. Muitas vezes eles não vão falar com palavras, né? Mas as atitudes deles com a gente diz muita coisa, né? A postura dele, o olhar, a forma de se comportar. Às vezes um barulhinho, tem um barulhinho que eu não entendia, que a azeitona faz pra mim. E eu sei que esse barulhinho dele hoje, eu sei que é carinho, entendeu? Hoje eu sei que é carinho. Mas isso leva um tempo. Si Castro está dizendo: bom dia, Adna. Precisamos de mais pessoas como você que dedica seu tempo em dividir conhecimento com tanto carinho e paciência. Obrigada. Mônica, muito obrigada, viu, Si? Isso é muito bom de escutar. Mônica Siqueira está dizendo: estou fazendo bolo. Ai, eu lembrei, sabe o que? Que eu amo. Eu amo, não é nem... É o merengue italiano, né? Eu acho que é merengue o nome. Não é o chantilly que eu gosto, não. Eu acho chantilly sem gosto. Acho que é o merengue italiano que eu gosto, que ele tem aquele azedinho. Ai, meu Deus, eu lembrei daquele bolo. Eu comprava aqui numa doceria.
Aquilo me acaba, meu pai do céu. Eu lembrei agora, eu fiquei imaginando você com o bolo pronto e aquela bacia já de um bom merengue italiano bem feito, prontinho para cobrir o bolo. Porque ela tá dizendo que tá com o celular na cozinha porque sempre quer participar dos ao vivo. Muito obrigada. Gente, ao vivo eu gosto de fazer, eu gosto de interagir. Mas o ao vivo, quando seus amigos estão presentes, ele fica muito mais gostoso. É uma delícia, porque a gente tem amigos em várias partes, né? Do Brasil. Eu já estou com seguidor no Canadá, agora mandando pergunta: Canadá, Portugal, Inglaterra, Estados Unidos. Às vezes eu tenho que traduzir e alguns moram lá e são brasileiros, né? Austrália. E tem pessoas que você começa a conversar tanto que vira amigo. Mas tem amigos, sabe? Que você tem uma relação maior. É muito mais gostoso fazer o ao vivo quando tá com eles. Muito, muito, muito. Não é frescura, não é carência, não. É porque é mais gostoso mesmo. A gente quer quem a gente ama perto, né? Jessiane tá dizendo obrigada, linda. De nada, moça. Dani tá dizendo bom dia, Dani. Legal ver você aqui. Danilo Martelinho de Ouro está dizendo: existe uma diferença no temperamento de uma ave fêmea e um macho. Um dos dois tende a ser mais dócil. E no caso de um papagaio, tem algum detalhe que dá para notar se é macho ou fêmea ou só através da sexagem? Só através da sexagem, né? A não ser que seja uma ave, eu bati aqui no tripé. A não ser que seja uma ave como o ecletus, né? O ecletus, a cor é totalmente diferente, macho e fêmea. Então, visivelmente, você sabe. A estiva, não. A estiva, do mangue, vários outros amazonas, só através da sexagem mesmo. O que eu vi de diferença aqui, o que eu sei, né? Existe uma diferença entre macho e fêmea no sentido, isso você vai acompanhar ao longo da vida, porque ao contrário, né? Finalmente a gente achou uma coisa bem diferente do homem, que geralmente eu acho muita coisa bem próxima. No ser humano, né? As mulheres são conhecidas por ser meio loucas no período da TPM, né? A ação dos hormônios no mundo feminino. Nos papagaios, as fêmeas elas tendem a ser mais estáveis, né? O que eu sei, o que eu já ouvi de especialistas é que elas tendem a ser mais estáveis ao longo da vida, e os machos eles ficam mais agressivos, sofrem mais a ação dos hormônios. Tem essa diferença, né? À toa que eu procuro sempre ter os bichos fêmeas, né? Arara eu peguei fêmea. Jessiane está perguntando, Adna, se os papagaios são irmãos, eles acasalam? Sim. Sim. Eles podem acasalar, sim. Inclusive do mesmo sexo, né? Não existe entre eles aquela coisa de... Não existe um senso moral, vamos colocar assim, entre eles, né? Pré-estabelecido como é no humano, que não é legal, não é moralmente aceitável, relação entre pai e filho, ou relação entre irmãos, ou relação entre aves do mesmo sexo. Né? Entre eles não existe isso. Existe o eu me apaixonei, eu gostei, e você vai ser meu par. Né? Então existe o casamento, de fato, deles virarem namorados, virarem parceiros, né? E inclusive acasalando entre si, só que não vai reproduzir, de duas fêmeas, dois machos, entre pais e filhos, o que não é tão recomendado, não por uma questão moral, mas por uma questão de genética, de defeito genético, né, que pode ocorrer. Não é muito recomendado, mas podem sim ocorrer entre irmãos, entre parentes. Dani Souza está dizendo, bom dia. Eita. Você poderia me dizer se está na época de acasalamento e um dos meus papagaios, quando eu chego, ele se abaixa e fica tremendo as asas? Tá assim, dependendo da sua região também, né? Começa agora, em setembro
e vai até meados de dezembro. Até dezembro é o período de acasalamento. Aí algumas aves vão apresentar esse comportamento de acasalar. Ou umas mais, é importante dizer que umas mais fortes que outras, né? E outros, por frustração, tendem a ficar agressivos também. Carla tá dizendo que pessoa mais iluminada. Oh, obrigada, mas também a luz tá boa, né? Eu não resisti a brincar. A luz tá boa. Beijo, viu? Obrigada. Marina Martins está dizendo, a nave é totalmente diferente. Se eu choro, meu papagaio sobe em mim e fica sem rumo, sem saber o que fazer. Enxuga minhas lágrimas e fica de um lado para outro. E se meu esposo aumenta a voz comigo, ele aparece do nada e avança nele. Até se eu estiver com dor, ele não sai de perto de mim. Até tudo está bem. Eles entendem. É impressionante como eles sabem. Inclusive, se a gente não estiver bem, estiver agressivo, estiver, sabe, alterado, estiver com alguma energia assim ruim, eles sentem e tendem a repelir e não encostar na pessoa. Também tem esse movimento deles, entendeu? Tende ao afastamento. Adriana Mendonça está dizendo, sim, eles percebem o nosso humor. Meu filho diz que Juca é o meu Dino. Se referindo a um filme onde cada humano tem um bichinho que só... Lembro desse filme, massa. Porque se tô triste, ele fica quieto. Se tô mais nervosa, mais animada, ele assobia sem parar. Legal, eu lembro. Mônica Siqueira tá dizendo, vem fazer um ao vivo aqui na minha cozinha. Eu faço o seu merengue. Mônica, tu acredita que até hoje eu não consegui fazer um merengue decente? Se bem que eu consegui, mas eu acho que ele tem que ficar mais duro. Depois de muito tempo ele derreteu. Mas eu acho que é porque eu fiz uma sobremesa linda. Olha o que tem a ver papagaio com sobremesa. Gente, 1 minuto só de pausa para sobremesa. Eu fiz não lembro o nome, um recipiente de vidro largo, como se fosse uma taça larga, com gelatina e tasquei merengue em cima. Ficou lindo. Ficou lindo. No jantar foi sucesso. Agora no outro dia o que sobrou, ele começa a derreter, né? Mas deve ser a gelatina, né? Em contato com o merengue. Desce tá dizendo, adorei seu fundo de palco, show, um abraço, de Tramandaí, Rio Grande do Sul, massa, tchê, legal, a gente tá por aí, obrigada, viu? Adriana Mendonça tá dizendo, olha, eu larguei tudo que estava fazendo para assistir essa live, mas é tão acolhedor, tão esclarecedor, porque tenho visto grupos especializados mais críticos do que esclarecedores. Tu é demais, mulher. Oh, meu Deus, obrigada. Gente, é conversar, não tem que estar se matando aí, não. Mas, assim, eu não tenho mais grupo de WhatsApp, nem quero. Tô correndo de grupo de WhatsApp. Mas a gente tem que começar a cuidar também na questão dos grupos, porque quando a gente escreve, seja Facebook, seja WhatsApp, a frase ali, ela não expressa a sua emoção, né? Então, muitas vezes você quis brincar e a outra pessoa se ofendeu porque ela achou que você foi bruta, na verdade, né? Isso aconteceu também de novo com a mesma pessoa lá do negócio que ele disse que é dono da verdade, é nada, ela é uma pessoa maravilhosa. É só saber falar, sabe? É o que eu disse a ele, é só questão de abordagem. Chegou marrento na página e depois ficou um amor. O texto que a gente escreve não passa emoção. Então eu fiz uma brincadeira e ele disse, eu queria saber o que é que você quis dizer com isso aqui, não sei o que. Eu disse, relaxa, eu tava brincando. Entende? Uma coisa passada no vídeo, você consegue passar a emoção se você tá fazendo uma ironia, se você tá fazendo graça, se você tá só dando aquela cutucada e rindo, sabe? Querendo provocar a pessoa, mas você tá
Na verdade, aquilo é um carinho que você está brincando. E às vezes também a outra pessoa está no mau dia, né? A gente quer avisar. Eu já cansei de acontecer isso comigo na página. Você quer ajudar a pessoa e a pessoa entender aquilo como uma crítica negativa e acaba se ofendendo. Mas ser humano é complicado, gente. Mônica tá dizendo, vou ter que sair. Adnei seguidores, um excelente dia para vocês. Para você também, Mônica. Beijo. Gente, eu acho que era isso. Não sei nem, deixa eu olhar aqui qual é a hora. Vai dar 11 horas, o dia voa, né? Eu vou ver se depois eu faço outro sobre que me perguntaram o que, que eu achava de trazer um parceiro, né? Acho que é Daniel o nome do menino que perguntou. Eu vou fazer uma live sobre isso, tá certo? Um beijo a todos. Eu acho que deu para entender. Quem não entendeu, pode deixar comentários ou perguntas sobre o assunto e a gente vai debatendo mais, tá bom? Beijão, tenham um bom dia. Vamos aprender junto, continuar, tá? Tchau!